Eu não sei se vocês conhecem o livro Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda. Mas se não conhecem, eu recomendo que vocês busquem conhecer, porque lá ele traz um personagem que a gente pode chamar de o Homem Cordial, que posteriormente seria chamado de o Jeitinho Brasileiro, por personalidades públicas que transformam a coisa pública em privada, ou que acham que a coisa pública é privada, né, e trata a coisa pública de forma patrimonialista, particular, como se pertencesse a eles, como se fossem deles, como se tivessem um pertencimento. E o presidente Bolsonaro tem feito isso muito bem, ao utilizar toda a máquina pública para proteger os filhos, ou para tentar censurar professores. Para quem não está sabendo, além da situação de reitores e universidades do Brasil que estão proibidos de manifestar, na verdade estavam porque a decisão já caiu, de manifestar sua opinião, professores também agora não podem colocar outdoor culpando o presidente pelo que está acontecendo não. Se por intenção ou omissão do presidente, a culpa é dele sim. Bora pro vídeo. Pois bem, meus amigos, quer dizer agora que a gente não pode mais chamar um criminoso de criminoso, um genocida de genocida, um presidente incompetente de incompetente. Para quem não está sabendo o que eu estou falando, o presidente Jair Messias Bolsonaro, lá junto com o seu ministro terrivelmente evangélico, o André Mendonça, decidiram processar pessoas no Brasil que chamem o genocida que ocupa a cadeira de presidente da República de genocida. Eu queria recomendar a você que está assistindo esse vídeo aqui agora, que lesse aí por gentileza o artigo 267 do Código Penal e 268. Depois eu queria pedir que você lesse também por gentileza o que seria crime de genocídio. O Brasil tem uma lei que regulamenta isso também. Aí você vai lá e lê. Depois você lê também, por gentileza, o artigo 7º do Estatuto de Roma, que o Brasil é signatário. Todos esses falam sobre a questão da atuação em pandemias, das maneiras que você pode fazer para impedir o avanço da doença, de forma deliberada ou não, você pode ser penalizado. E no caso especificamente do crime de genocídio, aquele momento que o governo federal se negou, inclusive, em fornecer água potável para os indígenas, poderia ser enquadrado. O meu papel, senhor ministro André Mendonça, é denunciar o que o criminoso que ocupa a cadeira de presidente da República está fazendo. A minha crítica não é ao chulo cidadão preguiçoso e pouco afeiçoado com o trabalho Jair Messias Bolsonaro, não. A minha crítica é a um governante fraco, mentiroso, incompetente e que utiliza, senhor ministro André Mendonça, a máquina pública para poder trazer para si interesses particulares. Utiliza a máquina pública de forma a atender os seus interesses, inclusive incorrendo também no Código Penal, no que diz respeito ao crime de advocacia administrativa. O senhor também e o PGR, ao ignorar essas condutas do presidente, poderiam também ser enquadrados no artigo 319 do próprio Código Penal, mas a gente sabe que possivelmente não acontecerá. E eu estou falando isso tudo por quê? Porque além dessa situação do Ministério da Justiça, a gente também tem a situação da Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil, que disseram que processarão todos aqueles que ofenderam ou criticaram o presidente da República. Depois você manda uma mensagem para mim para pegar meu endereço, tá bom? Já que vocês querem processar, tem de mandar pro endereço certo. Beleza? E o que é que aconteceu? Além da situação que a gente já viu de censura lá com reitores e pessoas ligadas a universidades, por exemplo, e ex-reitores em outras regiões do Brasil, por exemplo, que tiveram de assinar um TAC, né, que é um termo de ajustamento de conduta, ficando impedidos de falar do presidente da República, isso já caiu inclusive, aconteceu algo similar com a professora doutora Érica Suruag, que era, até 2020, presidente da Associação dos Docentes da Universidade Federal Rural do Pernambuco, e que em 2020 colocou alguns outdoors lá na região que ela vive, no Pernambuco, denunciando a omissão do Bolsonaro. E o outdoor dizia o seguinte: inimigo da educação e do povo. Aí tem escrito o seguinte: defenda a educação pública e o SUS. Mais de 120 mortes por Covid-19 no Brasil. Isso na época, tá? Fora Bolsonaro e o nosso excrementíssimo genocida fantasiado de morte. Já que a Polícia Federal foi investigar a professora, ouviu o depoimento, inclusive, da professora, já que o senhor preguiçosíssimo ministro da Justiça, que só trabalha para favorecer o presidente e não para favorecer o Brasil e para favorecer o povo brasileiro, eu queria que ele me respondesse o que aconteceria com o presidente por falar e daí, por dizer que ele é Messias, mas não é coveiro, por desrespeitar medidas sanitárias, inclusive previstas na Lei 13.979, que ele mesmo assinou, e parece que assim como o Eduardo Bolsonaro fez com a máscara,
escondeu em um lugar na parte traseira da sua nádega. O Bolsonaro aparentemente colocou lá também a lei que ele mesmo assinou. Infringir, inclusive, determinação de governos municipais e estaduais para a utilização da máscara, como acontece no Distrito Federal, como aconteceu, por exemplo, em Tianguá, como aconteceu em cidades em outras regiões do Brasil, por exemplo, também. O que acontece quando a gente pode pegar, senhor André Mendonça, e ver o presidente da República dizendo que não é para usar mais máscaras, que não vai comprar vacina, que ninguém é obrigado a usar vacina, e detalhe, cometer inclusive crime também ao recomendar de forma charlatã a utilização de um medicamento sem ter a autorização, já que ele não é médico, e inclusive sem o medicamento ter eficácia comprovada. A professora Érica, que foi censurada, ela disse que achou um absurdo o que aconteceu, porque ela não estava criticando a pessoa Bolsonaro, ela estava criticando a gestão do presidente. Já são mais de 270 mil mortos, inclusive, por omissão do presidente, que não comprou vacina, que não defendeu as medidas sanitárias de isolamento social e de distanciamento. E eu queria dizer, inclusive, para a professora Érica, que aqui nesse canal você vai ter espaço, professora, para falar quantas vezes você quiser do genocida, criminoso, que está na presidência da República. Agora, ministro André Mendonça, manda para mim também, a Polícia Federal ouviu o meu discurso aqui, que eu posso pegar a lei e mostrar para vocês que o presidente ele pode ser enquadrado, possivelmente, nos crimes de genocídio, só que por omissão de autoridades brasileiras que vergonhosamente cometem crime de prevaricação. Lê também aí, ministro André Mendonça, o artigo 319 do Código Penal, para ver também se eu estou tirando o Código Penal do lugar que o Eduardo Bolsonaro enfiou a máscara. Eu queria avisar vocês que querem se manifestar, não tenham medo de se manifestar. Existem determinações legais que vocês não podem infringir? Existem. Mas o que a professora Érica fez, o que ex-reitores e reitores de algumas universidades e professores estão fazendo no Brasil, não tem nada de criminoso. Os outdoors continuarão sendo colocados no Brasil. Inclusive, eu vou fazer um orçamento essa semana para saber quanto é que se paga para colocar um outdoor, e eu vou colocar o meu outdoor lá. E para o senhor ministro André Mendonça, você tem meus dados aí, né, já que vocês trabalham no governo federal, pode mandar para mim a intimação que eu vou lá na Polícia Federal depor tranquilamente e vou levar a Constituição, o Código de Processo Penal, o Código Penal, e vou levar também a própria Lei 13.979 assinada pelo presidente, que o senhor é subordinado. Tá bom, ministro terrivelmente evangélico? Só para a gente finalizar, quais seriam os supostos crimes que a professora estaria cometendo? Seriam os crimes que ferem o artigo 140 e 141 do Código Penal. E quando você vai lá nos crimes de 140 e 141, tá lá. 140, qual seria o crime? Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. O artigo 141, as penas cominadas neste capítulo aumentarão de um terço se qualquer dos crimes é cometido contra o presidente da República, contra chefe de governo estrangeiro e por aí vai. Sabe o que é interessante também? O presidente da República chamou o professor de vagabundo, disse que o professor não gostava de trabalhar. Aí a nossa categoria foi lá e se manifestou. O Augusto Aras colocou a denúncia no lugar que o Eduardo Bolsonaro colocou a máscara. O ministro André Mendonça pega também a mesma coisa, Código Penal e outras leis que o Brasil precisa seguir, e colocou também no mesmo lugar que o Eduardo Bolsonaro coloca a máscara. Eu acho que já passou do momento de fazer valer a lei de verdade nesse país. Professora Érica, se sinta abraçada por mim, não nos calarão, e podem vir aqui nesse canal chamar quantas vezes forem necessárias o criminoso de genocida, o omisso de genocida, tá bom? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixa like, e como eu sempre digo aqui no final desse vídeo, cabeça vazia e oficina para Bolsonaro.